Bom dia, queridos alunos! Hoje vamos começar a semana 1 do PET volume 2, aula de matemática. O tema de hoje é medida de comprimento, massa e figuras geométricas espaciais. Nessa semana, vamos aprender um pouco mais sobre unidades de medida de massa e capacidade. Também vamos aprender sobre os sólidos geométricos. Apresentação. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Existem várias medidas de comprimento, como por exemplo, a jarda, a polegada e o pé. A unidade padrão que mais é utilizada para o comprimento é o metro, com a sigla M. Os múltiplos, que são as medidas maiores que metro, multiplicadas do metro, e os submúltiplos, que são as divisões do metro, são quilômetro, com a sigla KM, hectômetro, HM, decâmetro, DAM, decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro, com a sigla L minúsculo. São ainda usados o galão, o barril, o quarto, entre outras. Os múltiplos, que da mesma forma que eu falei em cima dos centímetros e do metro, a gente também tem na capacidade as divisões e as multiplicações do litro. Os múltiplos são quilolitro, com a sigla KL, hectolitro, HL, decalitro, DAL, decilitro, DL, centilitro, CL e mililitro, ML. A medida de massa é o quilograma, kg. As unidades de massa são quilograma, kg, hectograma, hg, decagrama, DAG, grama, g, decigrama, dg, centigrama, cg e miligrama, mg. A gente não vai trabalhar todas essas medidas e as suas submedidas, mas vocês precisam saber que elas existem. Agora vamos para os sólidos geométricos. São figuras geométricas que possuem 3 dimensões: a altura, largura e a base. Por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. São esses 3 espaços que eu acabei de falar. São exemplos de sólidos geométricos o cone, a esfera, a pirâmide e prisma. Todas essas figuras não podem ser construídas no espaço bidimensional, ou seja, com 2 dimensões, e são classificados como poliedros, corpos redondos ou outros. Os poliedros podem ser classificados em 3 grupos: prisma, pirâmide e outros. Os prismas são poliedros formados por 2 bases poligonais, congruentes e paralelogramos fechados, o sólido. As pirâmides são formadas por uma base poligonal e triângulos fechados, o sólido. A figura a seguir mostra um exemplo de uma pirâmide e de um prisma. Nos sólidos geométricos, eu preciso que vocês entendam que eles têm essas 3 dimensões. Dá uma olhada na pirâmide e no prisma. A gente consegue ver a parte de cima deles, os lados e a parte de baixo, que é a base. Então, são 3 dimensões. São essas 3 dimensões que a gente vai estudar agora. Olha só o desenho abaixo. A gente tem a face, que são os lados, as arestas, que são as linhas, tá vendo? E os vértices são as bolinhas que ligam as linhas, que ligam os lados. Isso é o que a gente vai precisar mais aprender: face, aresta e vértice. Agora vamos para as atividades. Veja os produtos abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. A gente tem o queijo, a menina, o leite e o tecido. Para medir a menina, usamos quilômetro. Vai colocar V se isso for verdadeiro e F para falso. O queijo é vendido no quilo. O tecido é vendido no metro.
e o leite é vendido no metro. Então, todos esses parênteses a gente tem que colocar ou V ou F. Número 2. O Pedro, a Helena, a Bia e o Luca são amigos. Eles estão conversando. Preste atenção na conversa deles e complete a tabela. Pedro: tenho 9 anos e peso 30 quilos. Helena: tenho 8 anos e peso 3 quilos a menos que Bia. Bia: tenho 10 anos e peso 5 quilos a mais que Pedro. Luca: tenho 7 anos e peso a metade do peso de Pedro. E agora, a gente vai ter uma tabela. E nessa tabela a gente tem o nome de todas as crianças, o quilograma que elas têm e a idade. A idade, todas as crianças falaram. O peso vai depender. A gente só sabe o peso real do Pedro e do Luca. Porque o Pedro tem 30 quilos e o Luca contou pra gente que tem a metade do Pedro. E com base na resposta do Pedro, a gente consegue encontrar da Bia e consegue encontrar da Helena. Olha que a pegadinha, hein? Número 3. Observe as figuras abaixo e marque a resposta correta. Figura 1, 2, 3 e 4. As figuras que têm a forma de uma pirâmide, quais são? Letra A, A1 e A3. Letra B, A1 e A4. Letra C, A2 e A3. E letra D, A2 e A4. Só tem uma resposta certa. Número 4. Descubra os desafios. Letra A. Possuo bases triangulares. A minha parte de baixo forma um triângulo. Em minha planificação, tenho as figuras não planas, retângulo e triângulo. Às vezes, sou usada em cobertura de casas. Quem sou eu? Uma pirâmide ou um prisma de base triangular? O que vocês acham? Pensa numa cobertura das casas. A cobertura das casas parece com o quê? Com uma pirâmide ou com um prisma de base triangular? E aí? B. Possuo faces laterais triangulares. Então, os meus lados são triangulares. Tenho apenas uma base. Sou bastante conhecida no Egito. Quem sou eu? Pirâmide ou prisma de base triangular? E aí? A aula de matemática terminou. Qualquer dúvida pode me chamar que eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.